Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Vamos lá, aula de hoje, pontos notáveis no triângulo. O que são pontos notáveis, professor? São aqueles pontos importantes que nós precisamos conhecer dentro da figura triângulo, ok? E para começar a nossa aula, vamos falar sobre o baricentro, ok? Que vai girar em torno das medianas. E você me pergunta e eu te respondo, professor, o que é mediana e o que é baricentro? Jovem, se liga na definição. Baricentro é o ponto de encontro das medianas. Bem simples, né? Mas para entender, vamos voltar um pouco, você precisa saber o que é uma mediana. Então eu coloquei aqui um asterisco com uma aspas. O que é mediana? É o segmento que vai de um vértice ao ponto médio do lado oposto. Tu já sabe o que é vértice, não lembra? É quando duas semi-retas se encontram. Elas formam um vértice, ok? Agora, o que é ponto médio, professor? Ponto médio é aquele ponto, pensa, médio, alguma coisa pela metade, que vai dividir o segmento em duas partes iguais. Ficou claro? Vamos ver isso na figura. Então, baricentro é o ponto de encontro das medianas. Vimos que as medianas saem de um vértice, peguei o vértice C e vou traçar uma mediana, que sai do vértice C ao seu lado oposto, vértice C, lado oposto. Qual é o lado oposto? AB. E a mediana vai passar pelo ponto médio. Olha o ponto médio aqui, M3, dividindo o segmento AB em duas partes iguais. Ou seja, se o segmento AB valesse 10 metros, por exemplo, do ponto A ao M3 valeria quanto? Isso aí, 5. E do M3 ao ponto B valeria isso, 5, totalizando 10, ok? E ao todo nós temos três medianas. Uma mediana que sai do vértice A, uma mediana que sai do vértice B e uma mediana que sai do vértice C. E elas se encontram em determinado momento. E nesse encontro delas, que está aqui no meio, que eu chamei de ponto G, é o seu baricentro, que é o encontro de todas as medianas do triângulo, ou seja, das três. E esse baricentro, tem uma propriedade muito importante, que vai nos ajudar a resolver diversas questões e que caem em diversas provas. Professor, que propriedade é essa? Jovem, se liga. O baricentro divide a mediana na propriedade de 2:1. O que é isso, professor? A maior parte sempre vai valer o dobro da menor parte. Ok? Então vamos pegar essa mediana aqui, mediana BM. Ok? Se liga, o que diz a propriedade do baricentro? Do vértice ao baricentro, então aqui, do vértice ao baricentro, vale 2 vezes a medida do baricentro ao ponto médio. Então isso aqui vale 2x, aqui tem que valer x. Beleza? Ficou claro? O baricentro divide a mediana na propriedade de 2:1, jovem. Anota aí, 2:1. Ok? Anota aí de novo. Do vértice ao baricentro vale o dobro do baricentro ao ponto médio. Ok? Vou colocar aqui na tela bem grande. Show de bola? Então, se eu te falar o seguinte. Do vértice ao baricentro vale 10. Qual é a medida do baricentro ao ponto médio? Metade, né? Então seria 5. Ficou claro? Beleza? Vamos ver um exemplozinho aqui. Bora lá, galera. Praticando então o que nós vimos agora sobre baricentro. Se BM é igual a 21, determine BG e GM. Olha para a figura, cara. Faltou colocar aqui, Esse segmento que sai do vértice B divide o lado AC em duas partes iguais. O segmento que sai do vértice C também divide o lado AB em duas partes iguais. Opa, então isso acusa o quê? Isso aí, uma mediana, beleza? Se é mediana, o ponto de encontro delas é o baricentro, ok? E nós chamamos de G. E você lembra da propriedade de mediana, não lembra? Volta o vídeo. Divide
a mediana em duas partes, não é? Uma que vale o dobro da outra. Ficou claro? Então, olha só. Ele falou que BM, vamos fazer aqui, ó, bonitinho. Ele falou que BM, vou fazer aqui, ó, só para não poluir tanto a figura. Ele falou que BM vale 21. Ok? BM, essa distância aqui do B ao M vale 21. Ele quer que a gente determine BG e GM. Já te falei, a propriedade da mediana do baricentro é que do vértice ao baricentro tem que valer o dobro do baricentro ao ponto médio. Concorda comigo? Eu chamo de x porque eu não sei quanto é essa medida. Beleza? Mas eu sei que a medida daqui tem que ser o dobro da medida de cá. Beleza? Então, olha só, vê se a gente não pode comparar. Ó. Ele falou que BM é 21, mas nós sabemos também que BM pode ser o quê? Isso, 3x. Então, se a gente fizer aqui, ó, que 2x mais x dá 3x, né? A gente vai falar que 3x é igual a 21. Portanto, quanto vale x? Isso aí. 21 dividido por 3, x é igual a 7. Show de bola? Se x é igual a 7, nós já conseguimos determinar as medidas. Nós sabemos que BG é igual a 2x. Só que quanto é o x? O x vale 7. Então, 2 vezes 7 vai dar 14. Coisa linda. Agora, queremos GM, queremos calcular Chevrolet. Do G ao M, nós sabemos que vale x. E quanto é o valor de x? 7. Coisa linda. Não é não? Fala pra mim. Tira um print aí. Beleza? Agora nós vamos ver em centro. Fica comigo que eu vou apagar o quadro, porque não tem espaço. E eu já volto. Valeu? Se liga então. Agora vamos falar de incentro. Professor, o que é o incentro? Vamos lá, jovem. Incentro é o encontro das bissetrizes internas do triângulo. Ok? Tá aqui nossa definição. Aí eu vou te pedir para trazer à memória, que nós já vimos, o que é uma bissetriz. Bissetriz é aquela semirreta que divide o ângulo em duas partes iguais. Um luxo. Fala para mim. Então, olha só. O incentro é um ponto de encontro das bissetrizes. Já vimos que a bissetriz divide o ângulo em duas partes iguais. Então, tá aqui, ó, minha bissetriz no ponto a minha bissetriz do ponto B e a minha bissetriz do ponto C. Beleza? Tá aqui. E cada bissetriz divide o ângulo em duas partes iguais. Então, o ângulo A foi dividido em duas partes iguais, o ângulo B foi dividido em duas partes iguais e o ângulo C foi dividido em duas partes iguais. E, em dado momento, elas vão se encontrar num ponto. E esse ponto nós chamamos de incentro. Ok? Que é o ponto de encontro das bissetrizes. Professor, mediana, baricentro tinha uma propriedade. Bissetriz interna também tem? Tem, jovem. Anota aí. A distância do incentro a qualquer lado do triângulo é sempre a mesma. Olha comigo. Vou fazer essa distância aqui, ó. Vou fazer essa distância aqui. Vou chamar ela de R. Show? Essa distância aqui. Vou chamá-la de R também. E essa distância aqui. Vou chamá-la de R. Beleza? Ah, professor, não está muito simétrico o desenho do senhor, não. Jovem, perdão, não está simétrico. Porém, grave essa frase. Geometria é a arte de raciocinar certo, olhando a figura errada. Show de bola? Atendendo às devidas proporções aqui, vamos considerar que essas distâncias elas são iguais. E professor, por que você chamou todas elas de R? Pergunto a você, por que será que eu chamei elas de R? Por quê? Porque o incentro, jovem, o incentro, ele é o centro, além do encontro das bissetrizes internas, o incentro, ele é o centro de uma circunferência inscrita dentro desse triângulo. Então, a distância do incentro à circunferência, né, que é o centro da circunferência, nós ainda vamos ver, mas eu vou adiantar,
é sempre o raio. Coisa linda, né? Coisa linda, coisa linda. Então o centro ele tem sempre a mesma distância para ambos os lados do triângulo, ok? Vamos agora ver um exemplo, fica aí. Vamos lá, galera, praticando então o incentro, ok? Dada a questão aqui, ó, se P é o incentro do triângulo ABC e BPC é igual a 100 graus, ou seja, BPC é 100 graus, significa que este ângulo, em azul, mede 100 graus, ok? Ele quer o valor do ângulo A. Se é em centro, nós estamos falando de bissetrizes. E o que a bissetriz faz com o ângulo? Exatamente, ela divide o ângulo em duas partes iguais. Então o ângulo A, ele vale 2x. Só que saiu uma bissetriz dele e dividiu esse ângulo em duas partes, x e x. A mesma coisa para o ângulo B e a mesma coisa para o ângulo C. Então, professor, o que nós vamos pensar aqui? Cara, lembra da lei angular de Thales? A soma dos ângulos internos de um triângulo é 360 graus. Então, olha para o triângulo grande, ABC. A gente tem aqui 2x mais 2y mais 2z tem que ser igual a 180 graus. Concorda comigo que eu tenho 2 em todos os termos? Eu posso colocar ele em evidência. 2 que multiplica x mais y mais z. Isso aqui tem que ser igual a 180. O 2, ele está multiplicando a minha incógnita, que é esse cara aqui. Então ele pode passar para lá o quê? Dividindo isso aí. Então x mais y mais z é igual a 180 por 2, que vai dar 90. Então eu encontrei essa relação. É uma relação que eu tenho. Mas eu posso ter outra relação, não posso? Olha para a figura. Olha para o triângulo BPC, Z, Y e 100. Se eu falar para você usar a lei angular de Thales aqui também, você vai usar? Claro. Por quê? Porque Z mais Y, melhor, Y mais Z mais 100 tem que ser igual a 180. Se eu isolar o Y e o Z, esse 100 passa para lá o quê? Diminuindo. 180 menos 100 vai dar 80. Perfeito. Então eu criei uma outra relação. Só que concorda comigo, ó, que eu tenho Y mais Z nessa relação? Então eu poderia colocar esse cara aqui dentro. Lindo, né? Perfeito. A matemática é brilhante. Então, ó, feito para dar certo, a gente conclui que x mais 80 tem que ser igual a quanto? 90. Então x é 90 menos 80 vai dar 10 graus. Ai, matei a questão. Errou. X é 10. Show. Mas ele quer x? Não. Ele quer o ângulo A. O ângulo A é quanto? 2x. Então o A ângulo é 2 vezes x. E quanto é o valor de x? É 10, professor. Então 2 vezes 10, 20. Ok? É isso. Vamos lá, galera. Circuncentro agora. O que é o circuncentro? Mestre, se liga, filho, se liga. Circuncentro é o ponto de encontro das mediatrizes. Você precisa saber o quê? O que é mediatriz, né? O que é mediatriz? É a reta que passa pelo ponto médio de forma perpendicular. Ponto médio de quem? Do lado. Ok? Não confunde com mediana. Perceba que ela não sai do vértice. Show de bola? Ela parte do ponto médio do lado, formando 90 graus. Ou seja, a mediatriz é perpendicular ao ponto médio do lado. Ok? Anota aí agora, então, uma propriedade de mediatriz. Ok? A distância do circuncentro, ou seja, o ponto de encontro das mediatrizes, que eu chamei de C, até o vértice dos lados é sempre a mesma. Ou seja, o que eu estou falando, que essa distância aqui, ó, do circuncentro ao vértice, que eu vou chamar de raio, grandão, já perceba porque eu chamei de raio, essa distância e essa distância, elas são iguais. Elas são iguais. Beleza? Elas são iguais. Ah, por que você chamou de R, mestre? Porque o circuncentro, olha o nome, circuncentro, já pega que tem alguma coisa a ver com círculo. Ok?
O circuncentro, além de ser o ponto de encontro das mediatrizes dentro do triângulo, ele é o centro da circunferência circunscrita a esse triângulo. Circunscrita a esse triângulo. Coisa linda, né? Então você tem que saber isso, que a mediatriz forma 90 graus com os pontos médios dos lados e a distância do centro, né, do circuncentro é a mesma para todos os vértices do triângulo. Beleza? Vamos praticar. Fica aí. Vamos lá, galera, praticando então circuncentro. Se liga. O triângulo ABC é isósceles. Triângulo isósceles, dois lados iguais, os dois ângulos da base são iguais. Ele afirma que a base é AC. Então, se aqui, ó, AC é a base, e nós sabemos que no triângulo isósceles os ângulos da base são iguais, se esse cara aqui é X, consequentemente esse cara tem que ser isso. Beleza. Aqui também tem que ser X. Show de bola. São mediatrizes R, S e T. R, S e T. Perceba que todas elas passam pelo ponto médio e fazem 90 graus com o lado. Show de bola. Determine o valor de X. Então ele quer X. Olha para esse triangulinho aqui, ó. Triangulinho BPM. BPM. Ele deu pra gente 50 graus e 90 graus. Quanto vale esse ângulo aqui, ó? Teorema angular de Thales. A soma dos ângulos internos de um triângulo tem que ser 180. Eu tenho 90 e tenho 50. Para 180 falta quanto, jovem? Isso, faltam 40. Então aqui, ó, tem que ser 40 graus. 40 graus. Não precisa de muito para perceber o seguinte, que esse triângulo aqui, ó, esse triângulo, ele vai ser igual a esse triângulo. Lados iguais, 90, 90. Aqui tem que ser 50. Tá bom? 50. Consequentemente, aqui em cima também tem que ser 40. Então, esse ângulo, esse vértice B, mede quantos graus? Fala 80. 80. Agora, olha para o triângulo inteiro. Vamos achar o valor de x. Eu tenho 2x na base, mais 80 graus do vértice B. Isso tem que ser igual a 180. Então, 2x é igual a 180 menos 80, vai dar 100. X é 100 dividido por 2, vai dar quanto? Isso, 50 graus. Beleza? Show de bola? Espero que esteja ficando claro. Se chegou até aqui, deixa o like, curte, comenta, compartilha esse vídeo com um colega. Show de bola? Se liga então agora, vamos para a parte final, que é o ortocentro. Fica aí. Show, galera. Para finalizar agora, ortocentro. Jovem, ortocentro é o ponto de encontro das alturas. É basicamente isso. E saiba o seguinte, a altura sempre vai fazer 90 graus com a superfície que toca. Tá? Então o ortocentro está aqui. Eu tenho a altura do vértice A, a altura do vértice B e a altura do vértice C. Ok? Esse ponto de encontro é o ortocentro. Tá? Não cai agora tipo, no nosso escopo, mas é daqui que sai o triângulo órtico, né? Para a galera que estuda para colégio naval, EPICAR, é importante saber disso. Show de bola? Então vamos para o nosso último exemplozinho de prática e encerramos a nossa aula de hoje. Vamos lá, galera. Então, praticando o ortocentro, tá? A figurinha está aqui, ele fala o seguinte, sendo H o ortocentro do triângulo ABC e BHC igual a 120, BHC igual a 120 graus, determine o valor de X. Beleza? BHC igual a 120 graus, determine o valor de X. Show de bola? Se liga. Se aqui é 120, esse cara aqui, ó, ele é oposto pelo vértice desse. Então aqui vale quanto? 120 graus. Beleza? Então agora nós temos um quadrilátero. Ó, vou pintar ele aqui para você, ó. Beleza? E você consegue perceber que dentro desse quadrilátero nós temos dois triângulos, esse triangulinho e esse triangulinho. Qual a soma dos ângulos internos de um triângulo? 180. Se nós temos dois, 360. Então a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360 graus. Show de bola? Então vamos fazer aqui, lei angular de Thales. 90 mais 90, mais 120,
mais x, que eu quero saber, que é o angular, e isso tem que ser igual a 360 graus. 90 mais 90, 180, mais 120, mais x é igual a 360. 180 mais 120, 0 mais 0 vai dar 0. 2 mais 8, 10, sobe 1. 1 mais 1, 2, com 1, 3. 300 graus mais x, isso aqui é igual a 360. Então, x é 360 menos 300, que vai dar 60 graus. Beleza? Então, acabou a questão. Galera, espero que tenham gostado da aula de hoje. Pontos notáveis no triângulo. Não esqueça de deixar o like e compartilhar essa aula. Eu sou o professor André Rangel e deixo aquele abraço para vocês. Valeu!